Olá, irmãos. Uma alegria poder retornar aos lares dos irmãos neste meio de semana para este momento de estudo da Palavra de Deus. Quero continuar insistindo com os irmãos que se inscrevam para os cultos presenciais. No domingo passado, muito provavelmente por causa das eleições, nós tivemos um número um pouco menor, mas nós estamos confiando de que os irmãos continuem nos prestigiando e se reunindo conosco para o culto presencial às 10h30, todo domingo pela manhã. Próximo domingo pela manhã nós teremos uma programação especial voltada para a música e à noite nós estaremos encerrando, como prometido, o texto sobre a escatologia, duas mensagens que temos preparado para esses domingos. Nós queremos continuar pedindo aos irmãos que estejam orando pelos enfermos da igreja. Vários irmãos estão enfermos, vários irmãos carentes de nossa intercessão em seu favor. Nesse sentido, convido os irmãos agora a curvarem suas frontes para este momento de intercessão. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio deste encontro no meio da semana. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, o teu conforto, Senhor Deus, nestes dias e a tua provisão, Senhor, para o nosso sustento, para a nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos teus filhos que estão ainda na luta, Senhor, a vencerem essa situação da pandemia. Pedimos, ó Pai, por aqueles que estão acamados, acometidos, ó Pai, por vários tipos de enfermidades. E lembramos da irmã Cleonice, que esteve internada, e te agradecemos, ó Pai, pelo sucesso na cirurgia dela, e pedimos, ó Pai, em favor de outros irmãos, como o irmão Aloysio e a esposa, que estão enfermados, e tantos outros que estão carentes do nosso cuidado, da nossa atenção, e nós colocamos essas vidas em tuas mãos, para que o Senhor os abençoe. Continue abençoando a tua igreja, Pai. Nós suplicamos que estejas nos abençoando para que, nesse tempo de restrições, a tua palavra continue sendo anunciada com a autoridade desse púlpito, para abençoar não somente os nossos vizinhos e amigos, o nosso bairro, como toda a nossa cidade. E, consequentemente, ó Pai, nós pedimos que estejas dando a tua orientação, porção dobrada do teu Espírito, iluminando, Senhor, as nossas mentes como igreja, para que possamos continuar fazendo a nossa parte como agência do teu reino nesta localidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos, como disse no domingo passado, estamos encerrando o nosso trimestre de estudos e nós vamos iniciar na sequência final, iniciar na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, alguns estudos, 3 ou 4 estudos sobre a escatologia. Muito provavelmente, no mês de dezembro, nós vamos entrar aí, às quartas-feiras, falando sobre este assunto. Mas eu quero, antes de avançar, no final eu daria um resumo, um esboço do que vamos estudar. Eu quero, antes de avançar para essa parte final do nosso estudo, eu quero fazer um retrospecto, um resumo, uma lembrança, trazer a lembrança dos irmãos as doutrinas estudadas nesse trimestre. Nós começamos estudando a Bíblia. Estudamos que a Bíblia é a revelação escrita de Deus para o ser humano e que os seus 66 livros foram escritos por homens de várias culturas, épocas, todos servos de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo, que é Deus. Aprendemos que a Bíblia é a revelação de Deus
verbalmente inspirada em todas as suas palavras. 2 Timóteo 3,16. Irmãos, por favor, aí eu vou citar os textos que já vimos nos estudos lá atrás. E os irmãos, por favor, anotem para rever esses textos, para fazer uma leitura rápida desses textos. Então, voltando aí, aprendemos que a Bíblia é a revelação de Deus verbalmente inspirada em todas as suas palavras. 2 Timóteo 3,16. Ela é absolutamente inerrante, infalível como palavra de Deus. E nesse sentido, constitui-se nosso livro de fé e prática. Hebreus 4,12. A Bíblia foi escrita numa espécie de parceria de uma parceria de Deus com o homem, numa espécie de dupla autoria. Deus, o Espírito Santo, inspirou e supervisionou homens escolhidos que, apesar de suas personalidades individuais, estilos diferentes de escrita, cultura e época diferente, escreveram e registraram cada palavra de Deus para o ser humano, sem erros na sua totalidade ou em suas partes. Apesar de haver a possibilidade de várias aplicações de um mesmo texto da Escritura Sagrada, há somente uma interpretação verdadeira sob a iluminação interpretativa do Espírito Santo. É responsabilidade do crente que lê a Bíblia avaliar com atenção o propósito e o significado verdadeiro do texto lido, reconhecendo que o texto bíblico que tem nas mãos se aplica a todas as gerações e culturas até o dia em que Cristo voltar e a Bíblia ser usada como escritura no julgamento. Isso aí, entre muitas outras coisas, falamos sobre a Bíblia. Fiz apenas um resumo, não é? No estudo nós falamos sobre os autores e tempo que a Bíblia foi escrita, etc. Também falamos sobre Deus. Estudamos que há somente um Deus eterno, poderoso, criador e sustentador de tudo e de todos. Um Espírito infinito e onisciente, perfeito em todos os seus atributos, único em essência nas três pessoas eternas, Pai, Filho e Espírito Santo. Confiram lá com 2 Crônicas 13:13. Já que falamos da Trindade, vamos pontuar aí Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai é a primeira pessoa da Trindade. Ele ordena e dispõe todas as coisas segundo o seu propósito, segundo a sua benignidade, misericórdia, clemência. A sua autoridade e querer permeia todas as coisas. Salmo 145, verso 8 e 9. Ele é o Criador de todo o universo, o único e absoluto governante, onipotente do universo, soberano sobre todos os seres espirituais e físicos. É Ele o Criador de todos os seres humanos. É Ele que os mantém vivos e sustenta. Mas é Pai espiritual, irmãos queridos, somente daqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor. Vou repetir aí. Deus é o Criador e sustentador de todos os seres humanos. É Ele que mantém todos os humanos vivos e os sustenta. Mas Ele é Pai espiritual, apenas, somente, daqueles que creem e recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Romanos 8,14. É Deus Pai, que soberana e continuamente dirige, governa, conduz todas as coisas criadas e os acontecimentos com vistas à sua glorificação. Em sua soberania,
ele não aprova o erro, que é pecado, e exige de suas criaturas prestação de contas. Em sua onisciência, desde a eternidade passada, ele conhece aqueles que o obedecem, são seus filhos, e salva a todos os que o buscam por intermédio de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, possui todas as excelências divinas e nestas é coigual, coeterno com o Pai. João 10, 30. Ensinamos, em relação à segunda pessoa, que na encarnação Deus fez-se homem e na pessoa física de Jesus abriu mão das prerrogativas divinas, sem, contudo, renunciar a nenhuma parte da sua essência divina. Em sua encarnação, a segunda pessoa eternamente existente assumiu as características humanas e, desse modo, se tornou Deus homem. Jesus Cristo representa a humanidade e a divindade em união perfeita e indivisível. Por obra dele mesmo, na pessoa do Espírito Santo, gerou-se no ventre de uma mulher, e de uma mulher nasceu, tornando-se Deus encarnado. Como digo sempre, Jesus Cristo era e é perfeitamente homem e completamente Deus. Deus em Jesus religou a obra da nossa redenção pelo derramamento do seu sangue e sua morte sacrificial na cruz, morte voluntária, vicária, substitutiva, propiciatória e redentora. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, 24 e capítulo 3, 18. Ensinamos que Jesus Cristo morreu como homem, foi sepultado como homem, mas ressuscitou como Deus e ascendeu como Deus homem aos céus, onde intercede, age e interage como sumo sacerdote, mediador e nosso defensor junto a Deus Pai. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, é o cérebro, cabeça da igreja, o rei que virá para assumir o trono milenar, o juiz que julgará todas as criaturas humanas, dando vida eterna a todos que nele creem e o aceitam como Salvador e Senhor. A terceira pessoa é o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade divina e eterna. O Espírito Santo não foi gerado, ele é preexistente, possui todos os atributos e personalidade divina, intelecto, emoção, vontade, caráter, veracidade, onisciência, onipotência, onipresença. Ele tem tudo que o Pai eterno tem e que o Filho tem. Disse que ele é a terceira pessoa da Trindade eterna e é preexistente. É função do Espírito Santo executar a vontade divina em relação a toda a humanidade. O Espírito Santo estava presente na criação. Gênesis 1, 2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Foi o Espírito Santo, o agente da encarnação. Mateus 1, 18. É o autor, é o Espírito Santo, o autor da revelação escrita. Foi ele que acompanhou os escritores ao longo dos milênios para que a Bíblia pudesse chegar às nossas mãos. É ele, o Espírito Santo, o agente da nossa salvação, convencendo-nos da justiça divina e informando-nos do juízo eterno. João 3, 5 a 7. Ensinamos que o Espírito Santo iniciou a sua obra junto à igreja do Pentecostes em Jerusalém
cumprindo promessa de Jesus, sendo sua precípua atividade convencer o homem do pecado, da justiça e juízo, e a glorificação do Senhor Jesus, e a transformação daqueles que creem em Jesus em novas criaturas. O Espírito Santo é o agente sobrenatural que atua na regeneração do homem, que aceita Jesus e passa a habitar no cristão, concedendo-lhe poder para o serviço e o sela para o dia da redenção. Aprendemos que o Espírito Santo habita o interior de cada crente desde o momento da salvação, e todos aqueles que nasceram do Espírito devem ser cheios do Espírito Santo e controlados por ele. Agora vamos ver o homem. Estudamos que o homem foi criado direta e imediatamente por Deus. E ele já foi criado adulto, feito à imagem e semelhança do Criador, perfeito, puro e santo. O homem foi criado sem pecado, com uma natureza racional e inteligente, um ser livre, com vontade própria, autodeterminação e responsabilidade moral. Observamos no estudo, no capítulo sobre o homem, que a intenção divina na criação do homem era que ele desfrutasse da comunhão com Deus, vivesse de acordo com a vontade de Deus, realizasse o propósito de Deus para o ser humano, a sua glorificação. Aprendemos que Adão opôs-se a Deus e pela desobediência pecou, perdendo seu estado de perfeição e santa inocência, tornando-se passível da pena de morte espiritual e física, e atraiu sobre ele o rigor da ira divina, e corrompeu toda a sua descendência e, consequentemente, toda a raça humana. Romanos 3, 23, 6, 23. Todos os seres humanos procedem de Adão e possuem a natureza corrompida pelo pecado herdada de Adão, sendo Jesus a única exceção, pois não descende de homem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo em um ser humano, uma mulher. Todas as demais pessoas são pecadoras por natureza, segundo declaração divina e por escolha pessoal. Romanos 5, 12 a 17. Falamos do pecado e abordamos a questão da salvação. Vamos pontuar aí um pouquinho a salvação. Vamos ver o que nós estudamos sobre a salvação. Estudamos que a salvação se dá inteiramente pela graça de Deus, com base na redenção realizada por intermédio de Jesus, no mérito do seu sacrifício pelo pecador. João 1, 12. Aprendemos que a salvação é instantânea, operada pelo ato soberano da justificação mediante a ação do Espírito Santo. A justificação do homem não se dá por seus méritos, Romanos 3,10, mas acontece quando o pecador deposita seus pecados em Cristo, confiando no seu perdão e disposto a viver em santidade. Desse modo, Deus torna-se justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Romanos 3, 26. Lá no versículo 10, está registrado que não há justo, nenhum sequer. Então, não existe homem justo sobre a face da terra. Então, nenhum homem possui mérito para ser salvo. E em Romanos 3, 23, está registrado que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, dom gratuito de Deus, gracioso de Deus, é a vida eterna. Então, Deus torna-se justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Estudamos ainda e aprendemos que o cristão é santificado, isto é, separado para Deus.
Essa santificação é imediata à salvação por meio da conversão e é posicional. Há muita gente que imagina que a santificação é uma sequência, que quanto mais velho na vida cristã, mais santificado e tal, etc. Mas observe o que aprendemos nesse estudo. Nós aprendemos que o cristão é santificado, separado para Deus. Essa santificação, essa separação é imediata à salvação por meio da conversão. Ele é posicional. Então, eu estou numa situação de pecado e entendo que, separado do pecado, eu vou iniciar uma sequência de passos para estar cada vez mais na presença do Senhor. A santificação é também um processo progressivo, operado pelo Espírito Santo no homem que se converte, afastando-se do mundanismo e aproximando-se de uma vida de pureza e desprezo ao pecado, como disse há pouco, né? Então, no processo de conversão, na salvação, eu inverto a direção da minha vida e aí me separo do mundanismo, do pecado e vou gradativamente me aproximando da pureza e desprezo ao pecado. A santificação do homem pecador se dá por meio da obediência à palavra de Deus, o que acontece pelo poder operando em nós pelo Espírito Santo. Nesse sentido, meus queridos, a santificação, nesse período da santificação, observamos que todo salvo está envolvido em uma luta diária. A nova criatura em Cristo, guerreando com a velha natureza inclinada para o pecado. É o poder do Espírito Santo que habita em nós, crentes, que nos fornece os recursos necessários para sermos vitoriosos. Não obstante, meus queridos, enquanto estivermos na terra, nesta vida, enfrentaremos lutas que nunca terminarão enquanto aqui vivermos. Toda a afirmação de erradicação do pecado nessa vida são contrárias aos ensinos bíblicos. A erradicação do pecado aqui na terra não é possível. Mas o Espírito Santo nos concede vitória sobre o pecado. Então, meus queridos, os crentes, você que não tem intimidade com as nossas igrejas, não é? O crente não são santos no sentido dos santos da Igreja Católica, né? De como se prega por aí, que são pessoas que são especiais. Tá? Nós somos humanos, pecadores, lutamos entre a carne e o espírito, querendo fazer a vontade de Deus, e é nesse sentido de nos separarmos, nos afastarmos e nos consagrarmos ao Senhor que se processa a nossa santificação, que só será completa na eternidade. Nós aqui buscamos a estatura do varão perfeito, que é Jesus, mas só seremos iguais a ele lá, nas mansões celestiais. Aprendemos que todos os salvos, todos os cristãos são remidos e guardados pelo poder de Deus e estão seguros em Cristo para todo sempre. E é privilégio de todo crente se regozijar, se alegrar na certeza da salvação. E que o crente não usa a convicção de ser salvo para pecar, mas sente-se expressamente proibido de utilizar o seu livre-arbítrio como justificativa para uma vida de carnalidade. A Bíblia requer do salvo completa separação do pecado e mundanidade. E é pela gratidão profunda, pela graça da salvação recebida, que o crente busca, mesmo com luta, vitoriosamente uma vida de consagração plena, a fim de não trazer com seu comportamento carnal opróbrio
sobre o nosso Senhor e Salvador. Os cristãos devem viver por gratidão, separados para o Senhor, demonstrando obediência e reverência em todo o seu modo de viver para a glória do Senhor. Vamos falar agora sobre a igreja. Vamos ver o que estudamos sobre a igreja. Estudamos que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, ao serem salvos, são inseridos pelo Espírito Santo na igreja de Cristo, a igreja invisível, não denominacional, a igreja celestial. Todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador são membros do corpo de Cristo, a igreja invisível. Aprendemos que a igreja é um organismo espiritual único, criado por Jesus Cristo, constituído por todos aqueles que passam pelo novo nascimento e são chamados povo de Deus, filhos de Deus. Apesar de ser um organismo espiritual, portanto invisível, a igreja é vista e representada por congregações físicas, locais, as conhecidas igrejas denominacionais, representada biblicamente como um corpo com muitos membros e cuja cabeça é Cristo. Para a perpetuação da igreja local, é ensinado pela Bíblia, de modo claro e definido, que os seus membros, como corpo espiritual, que é um só, reúnam-se em diversas congregações locais. Abro um parênteses para bater novamente na tecla, dos desigrejados. Não existe isso, irmão. Crente precisa da igreja. Crente tem que estar ligado ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é representado pela igreja local, pelas várias igrejas locais aqui no mundo. A agência do reino de Deus aqui no mundo. A única e suprema autoridade na igreja de Cristo é Cristo, que a lidera, dirige, disciplina de acordo com a sua soberania. Os oficiais que biblicamente são nomeados para o culto eclesiástico são separados pela congregação para servi-la em sujeição a Cristo na iluminação e orientação do Espírito Santo. O propósito da igreja, meus irmãos, que se identifica pelas congregações locais, é a glorificação de Deus em Jesus Cristo, a edificação da fé cristã na instrução da palavra através da comunhão, observando os ensinos de Cristo. A missão da igreja na terra é propagar o evangelho em todo o mundo, pregando e testemunhando Cristo a toda criatura. Então esse aí é um resumo daquilo que estudamos ao longo desse trimestre passado. E vamos completar, irmãos, esse estudo com a doutrina sobre as últimas coisas. A escatologia. Nós vamos estudar, irmãos, vamos observar que a questão da morte, a morte física, a morte física não significa, irmãos, perda da nossa consciência imaterial. Nós continuamos, depois da morte física, continuamos a existir como pessoas, incorpóreas, sem ocuparmos o espaço físico, mas continuamos existindo. Nós vamos ver isso com detalhes nos próximos estudos. Aprenderemos também, irmãos, sobre o estado da alma pós-morte. Para onde vão os espíritos, a alma dos que morrem fisicamente? E aí os irmãos vão ouvir o pastor falando sobre o estado intermediário. Nós estudaremos aí sobre o estado intermediário, a condição que fica a alma que morre sem Cristo, a alma que morre sem perdão, a alma que morre no estado de pecado e a alma que morre redimida,
salva, resgatada por Jesus. Vamos focar essas duas situações chamadas aí de estado intermediário, porque é o estado em que fica a alma e o espírito, entre a sepultura e a volta do Senhor Jesus para o julgamento final. Estudaremos então sobre a ressurreição dos mortos. Vamos observar que serão duas as ressurreições, e aí vamos ver o tempo dessas ressurreições, como serão, etc., e por que serão, e vamos observar que todas as pessoas, todos que nasceram sobre esse globo terrestre, vão ressuscitar um dia. Falaremos sobre o arrebatamento da Igreja de Cristo, quando será, como será e quais as condições para o crente ser arrebatado. Falaremos sobre a tribulação, o anticristo, o milênio, o grande julgamento e a eternidade. E como disse ainda há pouco, nós falaremos alguma coisa sobre o estado intermediário, o estado da alma pós-morte física. Fico por aqui então, meus queridos, esperando estar com os irmãos na próxima quarta-feira para a gente rever esse assunto que coloquei agora para os irmãos, entrando na escatologia. Não esqueça, irmão, de dar o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, irmãos de outras igrejas. Se você acha relevante o estudo que estamos fazendo, compartilhe com essas pessoas. Há muitas pessoas aí que com dúvidas sobre as questões sobre a morte, sobre a vida eterna, inseguras. Irmãos que estão aqui dentro de nossas igrejas, pessoas que frequentam os nossos cultos, cantam os nossos hinos, mas não sabem nada sobre isso. É bom, irmãos, que saibamos, que conheçamos. Vamos aproveitar esse tempo em que o pastor está mais direcionado, está trabalhando quase que diretamente, pessoa a pessoa, através de nosso poder de comunicação pelo vídeo. Então, compartilhe o seu like. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, irmãos, familiares, conhecidos e vizinhos. Fale sobre esse assunto, comente esse assunto para abençoar outras pessoas. Oremos encerrando o culto desta noite. Pai, nós te louvamos pelo estudo da tua palavra, que esse resumo, Senhor, rápido, superficial, que fizemos no estudo desta noite, possa ter motivado os teus filhos a voltarem lá, nos estudos já realizados, para reverem aqueles assuntos e tirarem dúvidas. Abençoa-nos também, Senhor, na sequência desse estudo, nessa parte escatológica que iniciaremos na próxima semana. Que os teus filhos estejam motivados, ó Pai, não apenas a estudarem, mas a compartilharem, Senhor, esses ensinamentos com pessoas queridas que precisam conhecê-lo. Nós oramos em nome de Jesus e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com toda esta comunidade batista, com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todos aqueles que amam a palavra de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Oi pessoal, o Panorama Bíblico de hoje vai falar da segunda carta a Timóteo, né? Diferente da primeira, a segunda carta ela tem um tom mais pessoal, é uma espécie de despedida de Paulo. Ele se encontrava ali na sua segunda prisão, ele já havia sido julgado, estava aguardando a condenação e ele sabia que a morte estava chegando, né? E mesmo diante dessa situação difícil, Paulo consegue escrever uma carta encorajando Timóteo no ministério dele, né? Uma carta assim que traz um certo ar de emoção. A carta ela expressa, né, a vontade que Paulo tinha que Timóteo o visitasse, né, mesmo diante da morte, ele aproveita para ensinar e encorajar Timóteo a combater os falsos ensinos e a permanecer firme na fé em Cristo. É uma verdadeira expressão de fé, coragem, ensino e exemplo de liderança, como um testamento onde Paulo deixa aos seus filhos espirituais, né, a sua herança maior,
né, mais preciosa, que era a fé em Cristo. Então é uma carta que traz esse tom, né, pessoal, de gratidão, de carinho que Paulo tinha por Timóteo, né, na parceria de vida, né, de companheirismo, de amizade, não só como filho na fé, mas também como um parceiro dos momentos, né, que eles viveram ali no Evangelho, e os momentos difíceis e alegres que eles viveram juntos, né. A perseguição era constante, né, no contexto ali se agravava em Roma, e possivelmente Pedro ele foi morto nesse mesmo período, né? Paulo se preocupa em lembrar Timóteo da vocação, do chamado dele, do aprendizado na fé, encoraja ele a permanecer firme, aconselhando a guardar o que aprendeu durante toda a sua vida, né? Ainda que outros ao seu redor não o fizessem. É uma verdadeira lição de como o crente deve enfrentar os problemas até a morte, sem abalar a sua fé, ainda que outras pessoas ao nosso redor não façam. Jesus permanecia fiel, né, com Paulo, e assim permaneceria fiel com Timóteo e todos os seus servos, né? O que nos sustenta na hora da dificuldade são os valores que recebemos da palavra de Deus. Então, que a sua leitura de 2 Timóteo seja edificante.